Então, pessoal, continuando, né? O nosso VGS de corte, né? Aquele VGS de desligamento, é aquele valor de tensão que nós colocamos no gate, né? No terminal de controle do nosso JFET, que nós levamos o cessar da corrente entre o dreno e o source, né? Nós veremos que muitos autores, por uma questão de simplificação, irá considerar que o valor de VGS de corte ele vai ser em módulo igual ao valor de VP. Na prática, quando nós fazemos levantamentos no laboratório, esses valores podem dar ligeiramente diferentes, ou até mesmo um valor um pouquinho maior do que o outro. Tudo depende das condições, né, que nós fazemos as medições no laboratório, dos equipamentos que nós utilizamos, e principalmente na qualidade dos componentes que nós adquirimos, né? Vai depender do fabricante, né, e de onde que ele é fabricado. Então, aqui, né, de forma didática, nós iremos considerar que o nosso VGS de corte ele vai ter o mesmo módulo do valor de VP. Lembrando que VP, que é a tensão de pitch-off, é uma tensão positiva, que é a tensão que eu coloco no VDS, que chega em um ponto e que a corrente não mais cresce de forma significativa. E o valor de VGS de corte, ele pode ser negativo se eu estiver trabalhando com um JFET do tipo N, como ele pode ser positivo se eu estiver trabalhando com um JFET do tipo P, ok? Então nós faremos essa consideração. Para simplificar, nós iremos considerar que o nosso VP terá o mesmo valor do que o VGS de corte, ok? De agora por diante, nós faremos essa simplificação. Vocês verão que ao invés de aparecer o VGS de corte nas nossas equações, vai aparecer o valor de VP, por estarmos considerando que os dois vão possuir o mesmo valor. A diferença de um ser positivo e outro ser negativo, se for do tipo N, vai ser adequado na fórmula, né, com um sinal negativo, ok? O sinal negativo ou o sinal positivo de acordo com o lugar da fórmula que ele se encontra. Então, continuando aí, pessoal. Este é o gráfico que representa para nós da condução do JFET. Lembrando para vocês, né? Eu tenho o gráfico aqui de VDS em relação ao valor de ID. E cada gráfico desse aqui representa uma polarização no gate. Bem, se o meu VGS for igual a zero, se eu coloco um valor no gate ali igual a 0 volts, significa que eu vou chegar a atingir, eu posso atingir a corrente máxima no meu circuito ali utilizando o JFET. Então é isso que ele quer dizer, ó. Se o VGS for igual a zero, eu posso atingir a corrente máxima deste componente JFET. E a corrente máxima nós chamamos o quê? De IDSS, ok? Mas se eu colocar uma polarização no gate de forma a modificar a região de depressão, aquela região de depressão no meu canal, significa que eu vou estar diminuindo o valor de corrente. É o que ele está dizendo aqui, ó. Se eu colocar um VGS, né, um pouco mais negativo, esta corrente vai cair. Se eu continuar colocando um VGS mais negativo, essa corrente vai caindo, até que vai chegar o momento que esta corrente vai para zero. Se a minha corrente foi para zero, significa o quê? Que o valor de VGS atingiu o valor do VGS de corte, ok? É isso que este gráfico representa para a gente. Mas notem que este gráfico aqui, ele exibe regiões distintas de operação, né? Existe a região linear de operação, existe, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, por gentileza, existe a região linear de operação, existe a região de saturação, que nós podemos operar, e existe a região de ruptura, que nós não iremos fazer a nossa operação aqui, ok? Vamos lá, a primeira região aqui, que é a região linear, a região ômica. Vamos analisar e saber quais as condições para operar nesta região. Bem, se eu estou nesta região, significa que eu tenho uma condução, eu tenho uma corrente. O primeiro ponto que eu irei analisar para saber se eu tenho corrente, o que é importante analisar é que o VGS ele tem que ter uma intensidade menor do que o VGS de corte, para ele funcionar. Então a primeira condição é, o VGS, né, ele é menor do que zero, e neste caso aqui, por se tratar de um exemplo utilizando o tipo N, né, do meu JFET, o VGS ele é maior do que o menos VP. Só lembrando para vocês, o VP aqui,
ele está representando o VGS de corte, porque didaticamente começa a ficar mais simples ao invés de utilizar VGS de corte e valor de VP, nós utilizamos uma única variável e consideramos que ambas possuem o mesmo valor. Então ele veio aqui e colocou menos VP e J, né, o VGS maior que menos VP e menor ou igual a zero. Se o meu VGS tivesse uma intensidade maior do que o valor de menos VP, que é o VGS de corte, ele não estaria conduzindo. Logo, ele não estaria nessa região 1. Então esta é a primeira condição. Qual é a segunda condição que nós teremos que analisar para saber se o nosso circuito está operando dentro da região linear? Nós teremos que analisar se o valor de VDS, quem é VDS? É a tensão entre o dreno e o source. Se este valor de tensão é menor ou igual ao valor de VP menos o VGS, tá ok? Esse VP aqui é aquele valor positivo mesmo que nós encontramos, tá ok? É aquele valor que nós atingimos de VDS em que a corrente ela não cresce mais significativamente, tá? Menos o valor de VGS que eu estou trabalhando, ok? Esta serão as condições analisadas para que nós possamos determinar se o nosso circuito está operando na região ômica. A segunda região, que é a região de saturação. Bem, para operar na região de saturação, tem que haver condução. Se tem que haver condução, o VGS tem que ficar ali entre 0 e menos VP. Esta é a primeira condição. E a segunda, o VDS vai ser maior ou igual a VP menos o valor de VGS, ok? Notem que VDS na região ômica é menor ou igual e o VDS aqui como condição na região de saturação ele é maior ou igual. Significa que existe um ponto que pertence tanto à região linear, que é a região ômica, quanto à região de saturação. Veremos lá na frente que nós iremos utilizar equações diferentes para a região linear e equações, né, para a região de saturação. Mas vai chegar no ponto de constrição, que é este pontinho aqui, onde nós atingimos ali aquele valor lá, né, de VP, em que a equação pode servir, né, tanto para a região ômica quanto para a região de saturação. Você pode fazer o teste utilizando as duas equações, que este teste será verdadeiro, ok? O ponto de constrição vai ser em que VDS vai ser igual a VP menos VGS, tá ok? Vai ser o ponto de constrição de operação. Só lembrando, aqui teoricamente nós teríamos um ponto de constrição, aqui um ponto de constrição, aqui outro ponto, e assim por diante. O ponto de constrição é aquele ponto que separa a região linear da região de saturação, ok? Região de corte. Na minha região de corte eu não tenho condução, a corrente é igual a zero. Significa que o valor de VGS, a intensidade dele é maior, né, igual ao VP, tá? Ou VGS de corte, ok? É onde nós deformamos tanto a região de depressão que cessa a passagem de portadores de carga pelo canal, ok? Então esta é a nossa região de corte. Na região de corte, ó, corrente igual a zero. Ok? E a região de ruptura, essa região na verdade nós iremos evitar porque não é uma região de trabalho. Que é esta região aqui, ó, é quando o meu VDS ele é maior do que o VDS máximo que eu posso aplicar no meu componente. Ok? Vamos então conhecer as equações que nós iremos operar nessas regiões. Região ômica, região de saturação e região de corte. Ok? Região de corte na verdade não vai não vai ter condução. Corrente vai ser igual a zero, então a análise é bem simples. A região ômica e a região de saturação sim vai nos dar um pouco mais de trabalho, né, para definir as grandezas elétricas nessas regiões. Bem, na região ômica, né, nós iremos trabalhar com esta equação quadrática, tá? A equação que relaciona a corrente entre o dreno e o source. Como eu falei para vocês, né, esta região linear ela não é exatamente linear. Nós utilizamos aqui uma equação quadrática com uma pequena curvatura para se adequar melhor às características de funcionamento do JFET. Okay? Então, ó, a corrente que passa no meu JFET é igual à corrente máxima que ele pode fornecer,
Aí tem que lembrar lá do primeiro experimento, que nós fazemos com o VGS igual a 0 e vamos aumentando o VDS, né? Multiplicado por 2 vezes 1 mais VGS sobre VP vezes VDS sobre menos VP menos VDS VP ao quadrado. Notem que esta equaçãozinha aqui, ó, ela já está simplificada para a gente, né? Os autores já simplificaram. Mas quando nós queremos trabalhar com um pouco mais de rigor, se o nosso VGS de corte for diferente de VP, quando nós fazemos um experimento no laboratório, a gente pode até utilizar esta equaçãozinha aqui, ó, em que difere da primeira equação, que é VGS sobre o VGS de corte. É a relação entre os dois. E aqui a relação de VDS sobre VP, ok? Aqui é simples de analisar. Por exemplo, se o meu VGS for igual a 0, 1 menos 0, ó, 1 menos 0, né, vai dar 1. Então eu terei a minha relação de VDS em relação a VP, que vai definir o valor de corrente ID. E olhem só que interessante, se o valor de VDS que eu estiver trabalhando for o próprio valor de VD, significa que eu estou no ponto de constrição, aquele ponto de corrente máxima. Então eu teria aqui VDS sobre o próprio valor de VDS, né, que seria o VP, vai dar 1. Este carinha aqui também vai dar 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, vezes 1 aqui, 2, menos 1, 1. Então o IDS vezes 1 dá IDS, o ID é o próprio IDS. Significaria o quê? Eu teria a minha corrente máxima, ok? Agora, se eu for colocando uma intensidade no valor de VGS, o que vai acontecer? A nossa corrente ID máxima que nós poderíamos atingir no circuito, ela vai diminuindo, ok? Como o gráfico aqui indicou, ó. Se eu for colocando intensidade em VGS, o valor de corrente máximo que eu posso atingir vai diminuindo, ok? Continuando. O valor da resistência também irá mudar, ok? Eu vou mudando o valor de VGS, o valor da resistência no canal também muda, porque é através da tensão entre gate e source que eu consigo fazer o controle da corrente no canal. Isso significa o quê? Que o valor de resistência, né, o meu RD, a resistência do canal, também vai mudando em relação a VGS. Notem também que ele depende do valor de R0. Quem é este R0? É a resistência inicial do canal. É aquela resistência do meu canal quando o VDS tende a 0. Tá? Eu vou ter ali um valorzinho de corrente relacionado àquela resistência. Experimentalmente, como que nós podemos obter o valor de R0 no laboratório? Eu coloco um valor de tensão bem pequenininho, né, entre dreno e source, coloco o meu amperímetro e vou medir o valor de corrente que passa entre o dreno e o source. Se eu tenho a tensão que eu apliquei e tenho o valor de corrente, eu consigo obter o valor de R0, tá ok? Isso na prática. Ah, professor, mas eu posso obter de forma analítica, utilizando a teoria de semicondutores? Pode, mas aí nós precisaríamos ter algumas informações a mais sobre o processo de produção, tá ok? Que seriam, né, essas características aqui, né? Precisaríamos saber da carga do portador, da mobilidade e do processo de saturação, ok? Continuando. Se eu estiver na região de saturação, anteriormente nós vimos, deixa eu retornar aqui, anteriormente nós vimos aqui a região, né, região ômica, a região linear. Mas e se eu agora estiver na região de saturação? Nossa, está difícil aqui ainda. Tá, vou ter que cortar o vídeo. Então pausa logo. Pode pausar. Poxa, aqui, tá passando direto.